Durante anos, Bruce sempre estava plantando as sementes, mesmo antes de ir a Hong Kong, porque conhecia o produtor Fred Weintraub, o produtor executivo Ted Ashley os conhecia muito bem, tanto profissionalmente como individualmente, quando ensinava artes marciais para eles. Eles eram amigos e alunos de Bruce, então ele estava envolvido em todo o aspecto desde o início do planejamento, cuidando do contrato, cuidando dos detalhes, e estava bem envolvido na criação de seu roteiro. Havia um roteiro onde seu primeiro título era Blood and Steel, e passou por incontáveis revisões feitas pelo próprio Bruce. Ele acrescentou muitos diálogos e também mudanças de cenas, porque ele sabia o que queria realmente produzir e estava vendo uma relutância em um jogo de forças a respeito de como o produto final acabaria, chegando ao ponto de se tornar bem difícil de trabalhar. Mas Bruce foi bem insistente, porque ele sabia exatamente o que queria e insistiu naquilo que precisava. O que quero dizer é que ele tinha uma meta em mente e sabia exatamente o que queria transmitir, em termos de artes marciais, em termos filosóficos com este filme, e estava super determinado a fazer seu sonho ser parte deste projeto. Acho que essa é outra razão por ele ter resistido todos esses anos. Então, ele teve uma participação ativa no roteiro e, é claro, coreografou todas as cenas de lutas. Ele era o melhor do mundo para fazer aquilo. Tinha um senso cinematográfico de como ficariam as coisas no filme. Ele era muito exigente com os dublês e com os outros atores que iriam fazer as cenas de lutas com ele. Ninguém trabalhou mais duro em Operação Dragão do que Bruce Lee. No Extremo Oriente, em Hong Kong, eles já faziam filmes chineses de artes marciais havia décadas, até bem mais tempo, desde que os filmes começaram a serem feitos. Por isso, as plateias chinesas eram muito sofisticadas e exigentes com o que era bom, e sobretudo verdadeiras para expressarem se gostaram ou não de uma cena de artes marciais. Bruce sabia que tinha uma plateia difícil de agradar, mas também ele queria apresentar isso para as plateias do Ocidente de um modo que estabelecesse um padrão, e acho que não resta dúvidas que foi isso mesmo que ele fez. Houveram incidentes que ocorreram nas filmagens de Operação Dragão, incidentes estes que não ficam evidentes para o espectador, já que foram otimamente editados. Mas, por exemplo, para vocês saberem quando assistir tais cenas, havia uma que Bruce interage com uma cobra. E eu pessoalmente não sei como ele foi capaz de fazer isso, porque não me deixaram estar presente quando filmaram esta cena. Como podem ver no filme, é uma cobra grande e bem feiosa, e Bruce tinha de pisar na cauda dela e capturá-la pela cabeça a fim de conseguir dominá-la. Na versão final, vocês verão que tudo saiu bem, calmamente, que ele fez sem problemas. Mas este não foi o caso durante as filmagens. A cobra estava um pouco nervosa pelas inúmeras vezes em que tiveram que tirá-la e colocá-la na bolsa. Bota casaco. Tira casaco. E então, na realidade, ela ficou bem agressiva com Bruce e chegou a picá-lo. Foi doloroso, mas não mortal, porque o veneno tinha sido removido da cobra, graças a Deus. Caso contrário, o filme nunca teria acabado. Há uma cena de luta que vocês verão que Bruce luta contra Bob Wall. Esta cena se passa em uma ampla quadra com muitos artistas marciais vestidos de branco, vocês se recordarão. Bruce e Bob estão em um combate na qual Bob segura uma garrafa quebrada na mão. Em Hong Kong, eles não tinham os adereços quebráveis que havia em Hollywood, então era uma garrafa de vidro verdadeira. Estavam realizando a luta que haviam coreografado com todo o cuidado, porém houve um erro durante as filmagens e consequentemente alguém não fez o que deveria ter feito. Como consequência, a mão de Bruce foi seriamente cortada no tendão, entre o polegar e o indicador. Desde então, o filme teve de ser interrompido e ficou vários dias parado. Bruce recebeu pontos e ficou com curativos em sua mão super inchada. Sendo assim, o filme ficou alguns dias parado.
Tinha um extra no filme que queria saber se Bruce Lee era realmente um artista marcial ou somente um ator fingindo ser. E ele, entre as tomadas, quando os extras se reuniram por perto e Bruce tinha um pouco de tempo, um desses extras passou a incomodá-lo o tempo todo, soltando frases como: "Você não é grande coisa. Aposto que não sabe dar um chute lateral." Essas coisas. E normalmente, esse tipo de provocação não afetava Bruce nem um pouco, porque ele já havia evoluído para um estágio de ser um artista marcial que não precisava provar nada para todos que surgissem o desafiando, o provocando, e implicando com ele ou algo assim. Ele nem sempre sentia a necessidade de reagir da maneira que as pessoas esperavam que ele reagisse. Mas nesta ocasião, e aconteceu de eu estar na filmagem naquele dia, neste momento, aquele cara estava tentando se mostrar para Bruce e disse que ele era uma enganação. E então, Bruce percebeu que havia chegado a um ponto que se ele não fizesse nada, não inspiraria o restante dos extras a cooperar com ele nas cenas de combates. E consequentemente tudo o que precisavam fazer para acabar o filme. E então ele sentiu que deveria assumir o seu papel como líder e mostrar para aquele rapaz que ele teria de engolir as suas próprias palavras. Mas Bruce fez isso de um modo simpático e todo brincalhão. Ele chamou o sujeito para descer do muro onde estava sentado, que não parava de caçoar de Bruce, e então disse: "Desce aqui." Ele desceu e no vernáculo das artes marciais, acho que diria que ele brincou com o rapaz. Os dois assumiram a posição de combate e Bruce disse: "Vá em frente, tente me acertar um chute." Houve uma rápida movimentação e após tudo ter acabado em uns 30 segundos, o jovem passou mesmo a acreditar nele. E Bruce conseguiu isso com boas intenções. Não machucou demais o rapaz, mas mostrou para ele que era um verdadeiro artista marcial, bem habilidoso e sábio. Depois disso, tudo ocorreu sem incidentes. Durante as filmagens de Operação Dragão, eu estava frequentemente presente. Bruce era bem aberto com relação a trazer a família para as filmagens. Eu costumava ir às filmagens e levava Brandon e Shannon. Brandon tinha 8 anos na época e Shannon tinha 4. Enquanto vários artistas marciais e atores aspirantes pelo mundo todo foram inspirados pelos papéis de Bruce Lee em seus filmes, seus primeiros alunos marciais e de atuação foram seus filhos. Brandon foi bastante influenciado por estar no cenário perto de Bruce vendo-o trabalhar. E Bruce foi muito influente na decisão de Brandon em que esta seria sua carreira. Brandon decidiu com 8 anos, lembro como se fosse hoje, ele dizendo: "Eu vou ser ator." E Shannon, embora tivesse apenas 4 anos de idade, também foi influenciada e fez disso sua carreira. E então o desejo de interpretar e de aperfeiçoar seu ofício não estava apenas no sangue deles. Também estava na criação deles, porque Bruce era um pai bem indulgente. Ele dividia a si mesmo, sua carreira e sua paixão com Brandon e Shannon. Audio Jungle. Audio Jungle.